Você não precisa nascer com um dom mágico para ter ideias criativas. A verdade é que criatividade não tem nada a ver com talento especial, mas sim com um sistema, um processo simples que qualquer um pode aplicar, desde que tenha disciplina para seguir. Pensa comigo, Steve Jobs não inventou a tela touch, nem o celular, nem a internet. Ele só combinou tudo isso no iPhone. Shakespeare fez a mesma coisa. Pegou histórias antigas e recontou de uma forma que ninguém tinha feito. Até Einstein não partiu do zero. Ele se apoiou em teorias já existentes e levou a física a outro nível. Percebe o padrão? Criatividade é recombinação. É conectar pontos que já estavam espalhados. Não é sorte, não é iluminação divina. É disciplina aplicada em um método. E aqui entra a mentalidade do modo caverna. A maioria das pessoas espera por inspiração, mas o caverna sabe que a ação vem antes da motivação. É no silêncio, na rotina, no isolamento e no foco que surgem as ideias que realmente mudam o jogo. Agora quero saber de você. Qual foi a ideia mais inesperada que já passou pela sua cabeça? Comenta aí embaixo. E já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque aqui a gente constrói conhecimento junto e fortalece a comunidade da caverna. Se tudo que eu falei até agora fez sentido, você deve estar se perguntando: ok, mas como eu aplico isso na prática? Como eu posso me tornar alguém que tem ideias criativas o tempo todo, sem depender de talento ou inspiração? A resposta está em um processo simples chamado empilhamento de ideias, e funciona em 3 passos muito objetivos: absorver, registrar e conectar. Passo 1: absorver sem parar. Leia, assista, ouça e experimente. Encha sua mente com fontes diversas de conhecimento. Cada livro, cada conversa, cada experiência nova é como adicionar uma peça ao quebra-cabeça. Quanto mais peças você tiver, mais combinações será capaz de criar. Mas tem um detalhe crucial. No modo caverna, absorver sem agir é cair na armadilha do modo sobrevivência. Ou seja, você consome informação, mas não faz nada com ela. Isso é ilusão de progresso. Então absorver é importante, mas só tem valor se for acompanhado de criação. Passo 2: registrar ideias. Não confie na sua memória. Anote tudo. Pode ser em um caderno, no celular, no Notion, onde for. Não importa se a ideia parece desconexa ou boba. Uma frase de um amigo, um conceito de marketing, um detalhe científico, tudo vale. Aqui entra a disciplina do caverna, guardar a munição mental, porque quando a batalha pela criatividade começar, você vai ter arsenal. Passo 3: buscar conexões inesperadas. Essa é a parte onde a mágica acontece. É olhar para 2 ou mais ideias que não parecem ter nada a ver e se perguntar: e se eu misturar isso? O que acontece se aplicar aquela ideia neste problema? É exatamente aqui que a inovação nasce. Esse processo é simples, mas poderoso. E o ponto central é que ele exige consistência. Não adianta empilhar 1 ou 2 ideias de vez em quando. É disciplina diária. Assim como no modo caverna, em que cada ritual fortalece sua mente e seu corpo, o Idea Stacking fortalece sua capacidade criativa. O melhor, você não precisa esperar a inspiração chegar. Você cria um sistema que gera resultados previsíveis. E isso é exatamente o que diferencia quem fala em mudar de vida e quem realmente muda. Se criatividade é a arte de recombinar ideias, então a absorção é a coleta da matéria-prima. Só que aqui existe um detalhe crucial. Não é qualquer tipo de absorção que gera resultado. Estudos em psicologia cognitiva mostram que as pessoas mais criativas não são necessariamente as que sabem mais sobre um único assunto, mas sim aquelas que exercitam o cérebro em campos diferentes. Esse fenômeno é chamado de input diversity. Quanto mais variado for o material que você consome, mais chances tem de conectar pontos improváveis. Pensa em Leonardo da Vinci. Ele não era só pintor. Estudava anatomia, engenharia, astronomia, filosofia, e justamente por cruzar esses campos conseguia criar obras e invenções que ninguém imaginava. Steve Jobs, em Stanford, fez aulas de caligrafia sem utilidade prática. Anos depois, isso virou a base para a tipografia diferenciada do Macintosh. Ou seja, o que você absorve hoje pode parecer inútil agora, mas pode ser a fagulha de algo revolucionário amanhã. Mas aqui está o perigo. Absorver não é consumir distração. Redes sociais, memes e conteúdos rasos dão a ilusão de aprendizado, mas no fundo são só calorias vazias. Você se sente cheio, mas continua sem energia real para criar. É como viver de fast food mental. A absorção precisa ser intencional. Isso significa escolher com disciplina o que entra na sua mente. Informação não é entretenimento. Informação é munição. Então, como aplicar isso? Leia sobre áreas fora da sua zona de conforto. Assista documentários que não têm nada a ver com seu trabalho. Converse com pessoas de contextos diferentes. Experimente atividades novas. Quanto mais diverso for o repertório, mais rico será o arsenal criativo que você terá para recombinar depois. Resumindo, absorver é como coletar as peças de Lego do seu cérebro. Se você só tem peças iguais,
sempre vai montar as mesmas estruturas, mas se tiver formatos e cores variadas, pode construir castelos que ninguém nunca imaginou. Absorver é fundamental, mas não adianta nada se você deixa tudo perdido na sua cabeça. O cérebro humano tem uma limitação clara, a chamada memória de trabalho. Pesquisas em neurociência mostram que ela só consegue reter, em média, 7 informações ao mesmo tempo. Isso significa que se você não registrar suas ideias, elas evaporam em minutos. Os maiores gênios da história entendiam isso intuitivamente. Leonardo da Vinci carregava cadernos onde anotava desde esboços anatômicos até pensamentos filosóficos. Charles Darwin mantinha diários de observação, que se tornaram a base da teoria da evolução. Nikola Tesla registrava cada detalhe dos experimentos antes de colocá-los em prática. Nenhum deles confiava apenas na memória. Registrar é mais que um hábito, é transformar sua mente em um sistema externo de armazenamento. Pode ser um caderno físico, um bloco de notas no celular, ou ferramentas como Notion e Evernote. O formato não importa. O que importa é criar um repositório confiável de ideias. E aqui entra uma conexão direta com a mentalidade do modo caverna. Quando você escreve, está literalmente construindo sua central caverna mental. É como organizar um arsenal de armas antes da batalha. Cada anotação é uma munição guardada para ser usada no momento certo. O segredo é não julgar suas ideias na hora de anotar. Muitas vezes, aquilo que parece bobo hoje pode ser a peça que faltava amanhã. O registro não precisa ser organizado ou bonito, precisa ser constante. Um truque prático é criar categorias simples, insights aleatórios, ideias para projetos, observações pessoais, referências externas. Essa organização mínima já facilita muito quando você voltar para buscar conexões. Resumindo, confiar na memória é como entrar numa guerra sem armadura. Registrar é assumir o controle. É garantir que cada insight, por menor que seja, possa virar combustível para a sua criatividade. Absorver é coletar peças e registrar é guardá-las em segurança. O próximo passo é juntar tudo isso de forma inesperada. É aqui que a criatividade mostra sua força, na recombinação. O escritor Arthur Koestler chamava isso de dissociação, quando duas ideias de contextos diferentes se cruzam e dão origem a algo novo. É como se duas linhas de pensamento paralelas que nunca se encontrariam sozinhas fossem forçadas a colidir e dali surgisse a inovação. Olha os exemplos. A Netflix nasceu da fusão entre uma locadora tradicional e o conceito de streaming digital. A Uber surgiu ao combinar caronas com um aplicativo de geolocalização. O Airbnb foi a mistura entre casas vazias e a lógica de hotelaria. Nenhuma dessas empresas inventou do zero. Todas surgiram de conexões inesperadas entre ideias antigas. Esse processo também vale para a vida pessoal e profissional. Muitas vezes, você já tem as peças. Só falta parar, olhar com calma e perguntar: e se eu juntar isso com aquilo? Um exemplo simples. A ideia de gravar um podcast. Normalmente eles acontecem em estúdios fechados. Agora, e se você cruzar esse formato com a lógica dos vlogs, que acontecem em ambientes externos? Um podcast em uma floresta, numa estação de trem abandonada, ou até em meio às ruas de uma cidade movimentada. Isso não exige gênio criativo. E aqui entra novamente a mentalidade do modo caverna. Inovar exige disciplina e inconformismo. Disciplina porque você precisa estar sempre coletando e registrando ideias para ter material. Inconformismo porque só quem não aceita o óbvio consegue enxergar o que os outros ignoram. O mais importante, não espere que as conexões venham sozinhas. Provoque-as. Pegue sua lista de ideias, escolha duas que parecem sem relação e force o encontro. Mesmo que 90% das combinações não funcionem, aquele 1% pode ser a virada que muda tudo. Até aqui já deu para perceber. Criatividade não é mágica. Não é talento de poucos escolhidos. Criatividade é disciplina aplicada a um sistema. Pensa comigo, alguém que só absorve conhecimento, mas não registra nada, nunca terá clareza. Outro que registra, mas nunca busca conexões, vai acumular cadernos inúteis. E quem até conecta, mas não tem consistência, não transforma nada em resultado. O diferencial não está no dom, está na capacidade de seguir o método todos os dias. Einstein dizia que intensidade distorce o tempo. No campo das ideias, é a disciplina que distorce a percepção de talento. O que parece genialidade para os outros, nada mais é do que horas de prática acumulada em silêncio. E se você quer aplicar essa mentalidade não apenas para a criatividade, mas para toda a sua vida, existe um caminho estruturado, o desafio de 40 dias do modo caverna. Durante esse período, você elimina distrações, organiza seus rituais
e crie um ambiente onde disciplina e foco se tornam inevitáveis. Se você sente que consegue passar por esse desafio e que já passou da hora de parar de esperar talento para começar a agir com sistema e disciplina, o caminho está no comentário fixado. No fim das contas, criatividade não é um dom reservado para gênios. Não é algo que você espera cair do céu. É um sistema que qualquer pessoa pode aplicar, absorver com intenção, registrar com disciplina e provocar conexões inesperadas. Os exemplos estão em todo lugar. Steve Jobs, Shakespeare, Einstein, empresas como Uber, Airbnb e Netflix, todos usaram o mesmo princípio. Pegaram peças que já existiam e montaram algo novo. O diferencial deles não foi talento místico, mas disciplina em olhar além do óbvio. E é exatamente isso que o Modo Caverna ensina. Não esperar por condições ideais, mas criar o ambiente certo dentro de si. Não depender de motivação, mas usar disciplina como alicerce. Não viver no automático, mas escolher crescer todos os dias. Agora eu quero ouvir de você. Qual combinação inesperada de ideias você pretende testar? Escreve nos comentários, porque quem compartilha suas ideias clareia a mente de outras pessoas. E claro, se esse vídeo abriu a sua mente, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Isso ajuda a abrir a mente de outras pessoas e fortalece a nossa comunidade. A partir de agora, você está na caverna. E eu te vejo no próximo vídeo.